Mês de junho é mês de festa junina. É aquele mês gostoso em que em todo lugar, normalmente, quando não tem uma pandemia, né, craçando pelo mundo todo, é o mês que no Brasil a gente faz festa, faz quadrilha, faz comida típica e celebra aqueles santos tão queridos nossos: Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, São João Batista. Hoje nós vamos falar de alguns desses santos porque estão diretamente relacionados com aquilo que a gente celebra no domingo agora. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e quero te dar as boas-vindas para mais um vídeo de comentário ao Evangelho do Domingo. Nós sabemos que no dia 24 de junho celebramos o nascimento de São João Batista. E esta festa é a que deu origem às grandes celebrações juninas, sobretudo aqui no Brasil. Há quem diga, inclusive, que o nome festa junina, na verdade, originalmente não era festa junina, mas festa joanina, porque eram festas da celebração do nascimento de São João Batista. Mas também celebramos, no dia 29, a festa de São Pedro e São Paulo, a festa do martírio deles dois. Entretanto, aqui no Brasil, como é costume com algumas festas que caem no meio da semana, nós sempre levamos a festa para o domingo mais próximo, para que possa ser celebrada com mais solenidade. É o que acontece, por exemplo, com a festa da Assunção de Maria, que é uma data fixa, né, 15 de agosto, mas para dar o brilho que ela merece, a gente, mesmo que se cair no meio da semana, a gente joga a festa para o domingo seguinte, celebramos no domingo. O mesmo acontece com o martírio de São Pedro e São Paulo. O dia mesmo é dia 29, mas nós celebramos no domingo mais próximo, que para nós será no dia 28. Celebraremos então São Pedro e São Paulo. Pois bem, o objetivo desses nossos vídeos é fazer um comentário a respeito do Evangelho do domingo. Por conseguinte, seria o comentário da missa de São Pedro e São Paulo. Mas como nessa semana celebramos também o nascimento de São João Batista, eu acho que é pertinente que a gente também fale dessa outra celebração, dada a importância de São João Batista para a história da salvação. Jesus, inclusive, diz que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Jesus chama atenção para a importância desse profeta da Galileia. Pois bem, nós celebramos agora São João Batista no dia 24 e tem algumas coisas interessantes a respeito dessa celebração que eu penso que valeria a pena a gente partilhar. A primeira delas é sobre o fato de São João ser o único santo, depois de Maria, em que nós temos duas festas, porque celebramos o dia do seu aniversário, o dia do seu nascimento, dia 24 de junho, mas também celebramos o dia do seu martírio, em agosto. Só Nossa Senhora tem essa honra. A gente celebra o nascimento da Virgem Maria, né, em setembro, e também depois celebramos a Assunção da Virgem Maria, quando ela foi arrebatada ao céu. Nenhum outro santo no calendário da igreja tem essa honra de ser celebrado o seu nascimento e a sua morte. Só Nossa Senhora e São João Batista. Por que que nós celebramos nesta data, em 24 de junho, Se nós olharmos o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1, logo no início, a gente vai encontrar a anunciação, né? Quando o anjo Gabriel se dirige, mandado por Deus, até a cidade de Nazaré, para se encontrar com Maria e anunciar que ela seria a mãe de Salvador. Nessa ocasião, o anjo Gabriel diz a Maria que a prima dela, Isabel, já estava no 6º mês de gravidez. Maria então diz: eis aqui a serva do Senhor, concebe por obra e graça do Espírito Santo, e imediatamente vai até a cidade onde viviam os pais de João Batista, Zacarias e Isabel. Pois bem, era o 6º mês de Isabel. Maria fica ali 3 meses, contando a partir daquela data 9 meses, então chegamos ao nascimento de Jesus.
Então, podemos dizer, calculando, que há uma diferença de 6 meses entre o nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista. Por isso, depois que foi fixada a data do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, que não é uma data precisa, jornalística, ninguém sabe exatamente, a gente pode aproximar, ninguém sabe exatamente o dia do nascimento de Jesus. Essa data foi assumida pelo imperador Constantino, num determinado período da história da igreja, como sendo a data do nascimento de Jesus, porque era uma outra festa que se celebrava em Roma e foi substituída pela festa do nascimento de Jesus. Bom, uma vez que foi fixada essa data, 25 de dezembro, para celebrar o nascimento de Jesus, recuando 6 meses no calendário, nós então chegamos à data simbólica do nascimento de São João Batista. Por isso celebramos nessa data, 24 de junho. Então percebe, né? 25 de dezembro, 24 de junho. Também tem um outro motivo que para nós aqui no Hemisfério Sul ela é mais significativa ainda. A noite do dia 23 ou 24 de junho é considerada a maior noite do ano, porque a gente celebra a entrada do inverno. E de fato, se você observa, quanto mais ao sul do Brasil você está, mais acentuada você vê essa diferença. Quem está no Nordeste já não percebe tanto, porque lá os dias e as noites não tem uma variação de duração ao longo do ano tão grande que se possa sentir. Mas quanto mais para o sul a gente vai, mais a gente percebe que no inverno as noites são mais longas e no verão os dias é que são mais longos, amanhece mais cedo e o sol se põe mais tarde. Pois bem, no dia do nascimento de São João Batista é a noite mais longa do ano. Depois do seu nascimento, pouco a pouco, a noite vai voltando ao seu período normal e o sol vai, portanto, brilhando mais tempo. As noites vão, daqui para frente, ficar cada vez mais curtas e os dias mais longos. Esse é o ciclo da natureza. E o que isso tem a ver com São João Batista? Sempre se interpretou isso com o fato de que João Batista diz: é preciso que ele cresça e eu diminua, se referindo a Jesus Cristo. Então é como se a natureza simbolizasse isso. Depois do seu nascimento, a noite vai sumindo, vai diminuindo pouco a pouco e vai crescendo o dia. Quem é o sol da justiça que nos veio visitar? É o próprio Cristo. Então também tem esse significado. Não sei se eu me fiz entender, né, se não ficou mais confuso, mas essas são as razões pelas quais a gente celebra o dia de São João Batista, o seu nascimento, né, no dia 24 de junho. Também é tradição no nosso povo que se acenda uma fogueira, né? Isso veio da tradição oral, porque conta-se que Santa Isabel, né, a mãe de João Batista, teria feito uma fogueira, uma grande fogueira na frente da casa dela, para avisar a Maria que João Batista tinha nascido, né? Então, dessa tradição veio a tradição das fogueiras de São João Batista aqui no nosso povo brasileiro, né? Ok, o que nós podemos falar a respeito dessa festa, a respeito da figura de João Batista e por que ele é tão importante? Colocadas de lado todas essas questões que são mais de curiosidade, mais folclóricas a respeito do nascimento de João Batista, nós podemos agora olhar para aquela figura de um homem que existiu, parente de Jesus Cristo, e que anunciava a vinda do Messias. E o seu anúncio ficou marcado principalmente pelo gesto do batismo, da imersão nas águas do Rio Jordão. Por isso o nome Batista, aquele que batiza. O que João Batista representa para nós cristãos? Qual que é a importância dele? Bom, João Batista foi um dos tantos profetas que surgiram naquele período ali na terra de Jesus e que se dedicavam a buscar a Deus no deserto. Não era muito incomum encontrar homens e mulheres
que por alguma razão resolviam levar uma vida de eremita, uma vida solitária, dedicada à oração e à busca de Deus. Esse fenômeno, como João Batista, houve outros. Entretanto, o mais famoso deles acabou se tornando João, porque ele anunciava a vinda iminente daquele que era chamado o ungido, o Messias. E ele fazia isso junto ao Rio Jordão, o que é algo muito significativo. O Rio Jordão, para o povo da Bíblia, tem um significado muito forte, porque quando Josué foi entrar com o povo na terra de Israel, Josué, para quem não se lembra, foi o sucessor de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, aquela história toda dos 10 mandamentos, a travessia do Mar Vermelho, essa você deve lembrar, né? Pois então, Moisés não chegou a entrar na terra prometida. Ele deixou um sucessor após a sua morte, o sucessor era Josué. Então, o que marcava o início da terra prometida, a porta de entrada da terra prometida era o Rio Jordão. Então eles tiveram que atravessar o Rio Jordão, e ali conta-se nessa passagem um fato milagroso, que Josué, ao estender a mão sobre o Jordão, fez as águas do Jordão pararem e o povo atravessou a pé enxuto o Rio Jordão, e aí entrou, tomou posse da terra prometida. O Rio Jordão, portanto, por causa disso que acabei de falar, tem um significado para o povo de Israel de início de vida nova. Aquele povo que era escravo, aquele povo que ficou 40 anos vagando no deserto, finalmente entra para tomar posse da terra que Deus lhe havia preparado, para começar uma vida nova. E mais, uma vida nova e melhor. Finalmente teriam uma terra para plantar e para colher, teriam casas, deixariam de ser errantes pelo deserto, não é? Rio Jordão significa começo de vida nova. Aí, então, a gente olhando para João Batista percebe o significado daquilo que ele anunciava. Vemos esse profeta chamando as pessoas à conversão. João Batista experimentou, de alguma maneira, que tudo aquilo que se vivia no templo em Jerusalém e toda aquela hipocrisia que poderia haver ao redor daquele templo não significavam coisa boa. Aquele tipo de culto que era prestado a Deus, em que se faziam bonitas cerimônias, mas que se pisavam nos pobres, isso não poderia ser do agrado de Deus. E é interessante a gente notar que João Batista realmente deve ter conhecido o templo muito de perto. Sabe por quê? O pai dele era sacerdote. Tanto é que o pai dele, Zacarias, ele estava oferecendo incenso ao Senhor quando o anjo Gabriel aparece para ele e ele fica mudo. Toda aquela história que está em Lucas 1, depois você pode ler com tranquilidade. Era para João Batista também ser sacerdote, porque o sacerdócio era hereditário, passava de pai para filho. Ele não vai ser sacerdote, ele vai para o deserto. Algo João Batista percebeu ali, que talvez o tenha feito se afastar do templo e ir buscar Deus no deserto. E começa a anunciar aquelas coisas que todas que vemos no Evangelho. João Batista chega a chamar os fariseus, os líderes religiosos do seu tempo, de raça de cobras venenosas. Então perceba que a experiência com o templo não deve ter sido lá muito boa. E em outros vídeos eu já falei aqui de como era a situação de exploração que havia, praticamente uma máfia ao redor do templo de Jerusalém, que fazia com que as pessoas tivessem que dar cada vez mais dinheiro. Os sacerdotes, alguns, sobretudo os mais, entre aspas, de patente mais elevada, tinham verdadeiras mansões ao redor do templo. Então isso tudo foi deixando João Batista talvez enojado e se afastou. Ele começa a anunciar, portanto, que o povo, ao invés de ficar se perdendo em hipocrisias, que o povo deveria buscar a Deus enquanto havia tempo. E é aí que começa, então, o seu anúncio. Mudem de vida, preparai o caminho do Senhor.
E ele convida as pessoas a atravessarem o Rio Jordão, a serem batizadas no Rio Jordão. Esse gesto de serem batizadas, de entrarem nas águas do Rio Jordão e saírem do outro lado, fazia menção àquela entrada do povo de Israel lá na Terra Prometida, liderados por Josué, que eu falei agora há pouco. João Batista convidava o povo, portanto, a deixar para trás aquela vida hipócrita, aquela vida de quem vive como se não houvesse Deus, aquela vida mesquinha, que deixasse tudo aquilo para trás, como o povo de Israel deixou, para entrar numa nova vida, para começar uma nova experiência de Deus. Esse era o batismo de João, um batismo de conversão. Jesus, mais tarde, diz que, de fato, ninguém foi maior que João Batista por causa dessa percepção. Ele conseguiu intuir aquilo que o próprio Jesus viria depois confirmar. Deus quer um coração novo para todos nós. Deus quer uma nova realidade. Pois bem, aqui que nós chegamos então a um ponto interessante nessa nossa festa. Hoje celebramos o nascimento de João Batista. O texto do Evangelho que vem proposto para essa ocasião é o texto em que nos conta o momento da escolha do nome de João Batista dada pelo seu pai. Isso está em Lucas 1, a partir do versículo 57. João Batista nasceu, a família, portanto, tem que escolher um nome para colocar na criança, e a família queria que ele se chamasse como o pai, talvez, Zacarias. Mas o Zacarias, que àquela altura estava mudo por conta da sua incredulidade, né, escreve, melhor dizendo, em uma tabuinha: João será o seu nome. João é o nome que o anjo tinha revelado para Zacarias, com o qual a criança deveria ser chamada. É importante a gente observar o nome, porque na Bíblia isso tem um peso muito grande, tem um significado muito grande. Nome significa missão. O nome oferecido por Deus ao menino é João, que significa Deus tem misericórdia. Deus tem graça para dar. Deus é bondoso, né? Entretanto, o povo da família queria que aquela criança tivesse o nome de Zacarias. Zacarias, na língua do povo da Bíblia, significa Deus se lembrou. Olha que coisa interessante. O nascimento dessa criança nos convida a deixarmos a experiência do passado para trás. Deus não está mais simplesmente se lembrando, não é Deus se lembrou, mas que Deus tem misericórdia. Quem lembra está virado para o passado, mas quem constata que Deus tem misericórdia está olhando para o presente. O nascimento de João Batista quer fazer com que o povo acorde para aquela realidade que todos nós também deveríamos acordar. Deus age no momento presente. Deus quer que nós não fiquemos apegados ao passado, a velhas estruturas, mas que iniciemos uma nova caminhada. E foi exatamente isso que João Batista anunciou. Foi exatamente isso que ele fazia às margens do Rio Jordão. Fazia o povo deixar o passado para trás e começar uma nova vida, entendendo que Deus tem misericórdia e que é possível sempre recomeçar. Nosso Deus é o Deus da mudança. É o Deus que faz novas todas as coisas. Se nós nos deixamos guiar pela mão dele, que nós tenhamos claro, as coisas vão estar sempre em mudança. Entretanto, Deus, que nunca nos abandona, jamais fará as coisas perderem o controle. Mesmo diante de situações em que a gente às vezes se sinta perdido, como essa que a gente está vivendo agora, que a gente está vivendo uma baita incerteza, né, no tempo da pandemia, que a gente não perca a esperança. Deus nos conduz, Deus está conduzindo. Que a gente, ao celebrarmos o nascimento de João Batista, possa acender essa fogueira dentro de nós, a fogueira da confiança. Pois bem, nós não celebramos apenas ele, celebraremos também, como disse há pouco,
nesse domingo, a festa do martírio de São Pedro e São Paulo. É uma tradição muito antiga e tudo leva a crer que seja realmente um fato histórico, que São Pedro e São Paulo, ambos judeus, ambos nascidos lá na Palestina, que depois de uma vida de pregação do Evangelho, eles vieram a se encontrar na cidade de Roma, na Itália, já quase no ano 70 depois de Cristo. Existem muitas histórias em Roma, lá na cidade de Roma, que narram que os dois, ao chegarem perto do momento do martírio, acabaram se encontrando em uma das ruas de Roma, numa das estradas de Roma, e deram um abraço um no outro, despedindo-se porque já sabiam que aquele seria o último abraço. Essa ocasião do martírio de ambos era celebrada já desde o século IV na cidade de Roma, no dia 29 de junho. Curiosamente, eu tenho aqui, junto aos meus ícones, né, esse ícone do abraço que eu mencionei, de São Pedro e São Paulo. Na ocasião do nosso capítulo geral na cidade de Roma, no ano de 2017, eu pude ter a graça de ter com a minha congregação, termos uma audiência com o Papa Francisco. Foi nessa ocasião que eu comprei esse ícone e levei o sucessor de Pedro, o Papa, para que ele pudesse abençoar. Pois bem, essa celebração do dia 29, logo após eles terem dado esse abraço, nos recorda o dia da morte deles dois. Pedro, apóstolo, foi levado até uma colina na cidade de Roma chamada Vaticano, Colina do Vaticano. E lá foi condenado à crucificação. Ele, porém, julgando-se indigno de morrer da mesma forma como morreu o seu mestre Jesus, pediu que fosse crucificado de ponta cabeça. E assim o fizeram. Logo após a sua morte, os companheiros de Pedro recolheram o seu corpo e o enterraram na própria colina do Vaticano. Logo passados algum tempo, o cristianismo se torna a religião do império, e naquele lugar onde ele foi assassinado e enterrado, foi construída uma pequena capela e depois uma grande basílica, até chegar já no século XVI com a construção da grande Basílica de São Pedro no Vaticano. São Paulo VI, né, no século passado, ordenou que se fizesse uma escavação no subterrâneo da Basílica de São Pedro para ver se encontrava algum vestígio desse sepultamento. Efetivamente, foi encontrado logo abaixo do altar principal da Basílica um túmulo onde estava escrito em grego: Pedro está aqui. Abriram esse túmulo e encontraram os ossos de um homem que morreu entre os 60 e 70 anos de idade. Esses ossos estavam envolvidos num tecido vermelho e muito caro. Então, tudo leva a crer que a Basílica de São Pedro está exatamente sobre o túmulo do apóstolo Pedro. São Paulo apóstolo foi de outro jeito. Paulo era cidadão romano, ele tinha esse direito. E os cidadãos romanos não eram mortos em penas que pudessem ser vergonhosas, como é o caso da crucifixão. Paulo foi decapitado. Ele foi levado para fora da cidade de Roma, onde hoje se ergue uma abadia da ordem dos trapistas, né? E ela ficou conhecida como a Abadia das Três Fontes. Lá nesse lugar ainda se conserva um pequeno cárcere onde possivelmente Paulo passou suas últimas horas de vida, um caminho de pedras onde tudo está preservado e uma coluna na qual Paulo teria sido atado. No momento em que lhe cortaram a cabeça, e aqui a história começa já
a se misturar com lenda também, né? Mas conta-se que no momento que caiu a cabeça de Paulo no chão, ela quicou em 3 lugares. Nos 3 lugares onde bateu a cabeça de Paulo no chão, em cada lugar nasceu uma fonte, que existem de fato nesse lugar. Por isso a Abadia das 3 Fontes é o lugar onde Paulo foi decapitado. Porém, ele não foi enterrado ali. Seus companheiros recolheram seus restos mortais e o levaram para o lugar onde hoje está a Basílica de São Paulo, fora dos muros, também em Roma. Ali também foi feita uma escavação e se encontrou os restos que hoje acredita-se com muita chance de ser verdade, que seja realmente os ossos de Paulo apóstolo. Pois bem, o que essa festa, o que a palavra de Deus hoje, na festa de São Pedro e São Paulo, podem nos ensinar sobre a vida? O texto evangélico que ouviremos no domingo é tirado do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 19. Neles nós encontramos Jesus que pergunta aos seus discípulos: quem dizem as pessoas por aí que é o Filho do Homem? E os discípulos respondem: mestre, tem gente dizendo que o Messias, o Filho do Homem, portanto, né, era Elias, outros que era Jeremias ou um dos outros profetas. E Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus arremata dizendo: pois eu digo, Pedro, que você é pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Esse texto, muito embora a gente imediatamente já o ligue com a figura do Papa, né? Inclusive esse domingo é o domingo do Papa, né? Por que eu digo que a gente imediatamente liga a figura desse texto com o Papa? Porque entendemos, numa primeira audição, né, desse evangelho, de que Jesus está dando um poder para Pedro de ser o primeiro dos apóstolos e que tudo aquilo que ele definir está definido. O que ele ligar está ligado, o que ele desligar está desligado. Jesus passa a autoridade, portanto, para Pedro. E aí a gente entende hoje que os bispos são sucessores dos apóstolos. E o bispo de Roma é o sucessor do apóstolo Pedro. Portanto, o Papa tem a autoridade que Pedro recebeu de Jesus Cristo, a autoridade de governar a igreja. É verdade isso, é claro que é. Porém, mas tem um outro sentido nesse texto que é bom a gente chegar nele para tirar ainda mais proveito desse evangelho que ouviremos. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem eles dizem que Jesus é, só nessa pergunta já daria para a gente refletir. Se eu perguntasse para você hoje quem é Jesus para você, talvez você não me respondesse de imediato, tivesse que pensar um pouco. Mas muita gente vai dizer: Jesus é meu tudo, Jesus é meu protetor, Jesus é meu amigo. Mas a gente só pode dizer quem uma pessoa é se a gente conviver com ela. Por mais que, se você, por exemplo, viesse perguntar para mim: quem que é fulano? Uma pessoa X, uma pessoa qualquer. Eu posso dizer para você, mas eu vou dar a minha impressão a respeito dela. E pode ser que você, ao conhecer essa pessoa de quem nós estávamos falando, venha perceber que aquela pessoa não é absolutamente nada daquilo que eu disse. A gente conhece alguém através da convivência. Pois bem, essa pergunta de Jesus: e vocês, quem dizem que eu sou? Tem que nos fazer pensar isso. Eu estou em condições de dizer quem Jesus é? Como é que eu estaria em condições? Ora, conhecendo Jesus. E a janela que nós temos para conhecer Jesus não é outra a não ser os evangelhos. Se nós não conhecemos o que está aqui, se nós não nos aprofundamos na palavra de Deus, nós podemos comprar imagens erradas de Jesus. A gente acaba achando que Deus é de um jeito que na verdade ele não é. Jesus, aquele a quem nós somos chamados a conhecer, a conviver e a seguir, ao se mostrar nos evangelhos, revela um Deus que
se fez ser humano e que mais do que isso, é um Deus que tem coração bom, um Deus que se preocupa com a vida plena, um Deus que veio à Terra para nos ensinar o jeito certo de viver. Queira Deus que nós possamos anunciar Jesus, mostrar às pessoas quem é Jesus, não simplesmente da boca para fora, mas através do nosso jeito de ser. Eu costumo brincar dizendo assim, que quem faz pastel, tá mexendo ali no tacho de gordura, depois que sai de perto do fogão, ela tá transpirando cheiro de óleo e de gordura, de maneira que mesmo quem venha se encontrar com essa pessoa depois, mesmo que não saiba que a pessoa estava fritando pastel, pelo cheiro percebe. Você estava na cozinha, né? Você estava fritando pastel. A pessoa não disse nada, mas o cheiro deu testemunho. Já pensou se nós fôssemos pessoas tão próximas de Jesus que o jeito dele ser nos impregnasse de uma maneira tal que onde quer que nós chegássemos, nós fôssemos capazes de transpirar o bom odor de Cristo, de com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de tratar os outros, nós pudéssemos testemunhar de quem nós somos discípulos. Pois bem, quem nós dizemos que é Jesus Cristo? Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala que sobre esta pedra edificará a igreja. A maneira como está construído o texto deve nos fazer entender o seguinte: a igreja não está construída sobre a figura de Pedro. A igreja está construída sobre aquilo que Pedro disse. E o que Pedro disse? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós nos tornamos igreja verdadeira se nós nos construímos na mesma fé que Pedro teve. Essa é uma segunda camada do texto que eu penso que também vale a pena a gente meditar para transformar isso em vida. Nós somos igreja de Jesus Cristo na medida em que nós acreditamos e testemunhamos que aquele moço galileu que viveu há 2000 anos atrás não era simplesmente um espírito de luz, não era simplesmente um filósofo ou um guru. É Deus feito ser humano e que veio aqui para nos ensinar o jeito certo de viver e assim chegarmos à vida plena. Enquanto nós criarmos essa fé em nós, na medida em que nós nos construirmos sobre ela, nós estaremos construindo a casa sobre a rocha, que em outra parte do Evangelho Jesus nos convida a construir. Se constrói a igreja sobre a rocha na medida em que nós obedecemos as palavras de Jesus Cristo. Quando nós obedecemos aquilo que Ele nos mandou fazer. Quando amamos como Ele amou, dito de uma maneira mais simples ainda. Essa é a rocha sobre a qual nós somos chamados a construir a igreja. Também é sempre bom a gente se lembrar que quando falamos de igreja, pode ser que na sua cabeça imediatamente você pense em papa, padre, bispo, freira. Esses segmentos de fiéis são também igreja, mas não são a igreja. Eles não resumem a igreja. Ou seja, a igreja não é só o papa, é só os bispos. Todos nós batizados somos igreja. Igreja é o povo de Deus. E nós seremos povo de Deus na medida em que construirmos sobre a rocha, que é a palavra de Jesus Cristo. Espero que tenha me explicado, né? Que não tenha ficado mais confuso. Pois bem, minha gente, eu acho que disso tudo, dessas memórias que celebramos, São João Batista e São Pedro e São Paulo, podem nos ficar, como conclusão disso tudo que conversamos até aqui, podem nos ficar algumas coisas, né? Alguns insights, algumas ideias para a gente viver ao longo da semana. A primeira delas, olhando para João Batista, é entendermos: Deus não é um Deus que faz a gente ficar olhando para o passado. Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Para quem segue Jesus Cristo, para quem segue aquele para quem São João Batista apontou como sendo a luz do mundo, o Cordeiro de Deus, nós precisamos ter claro
que nós não teremos uma vida tranquila. O seguimento de Jesus Cristo sempre vai exigir de nós que nós nos reinventemos. Deus faz novas todas as coisas. Ao olharmos para Pedro e para Paulo, homens que devotaram a vida ao anúncio do Evangelho e fizeram a sua fé em cima dessa afirmação de Pedro, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, olhando para o exemplo deles, nós somos convidados a também nós apostarmos a nossa vida nessa fé, nessa proposta de mundo novo. Crer que Jesus Cristo é Deus feito ser humano e que aquilo que ele falou, por mais que represente para nós uma novidade ou que represente para nós o nos desinstalar das coisas que sempre acreditamos, por mais que a palavra de Deus nos desafie, vale a pena construir sobre essa rocha que é a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. Isso certamente vai fazer da nossa vida melhor, e fazendo da nossa vida melhor, também fará da sociedade e do mundo um lugar melhor para se viver. Então, pensamos a esses santos cuja memória estamos celebrando, São João, São Pedro e São Paulo, que nos ajudem a acendermos essa verdadeira fogueira, a fogueira da fé no nosso coração, a fogueira da confiança. Desejo a você uma excelente semana e até a próxima, se Deus quiser.